Olha, muita gente conhece a história do John Coffey, né? Aquele gigante gentil no corredor da morte. Mas a história de como essa narrativa foi criada, essa é quase tão fascinante quanto a própria ficção. Pensa só, ela nasceu da insônia, quase foi abandonada, mas só foi concluída por causa de um desafio. Um desafio inspirado em Charles Dickens, pois é. Então, vamos mergulhar nessa história por trás da história. Para a maioria das pessoas, quando se fala em A Espera de um Milagre, essa imagem é a que vem à mente. Tom Hanks ali como o guarda Paul Edgecombe. O filme foi um sucesso absurdo, todo mundo conhece. Mas o que talvez nem todo mundo saiba é que ele é a adaptação de um romance que teve uma origem, olha, muito peculiar. E o processo de escrita foi de roer as unhas, uma coisa de louco, que nasceu direto da mente do mestre Stephen King. Então, para a gente entender bem como tudo isso começou, primeiro a gente precisa voltar lá atrás. Voltar para o bloco E da penitenciária de Cold Mountain. Um lugar sombrio. Um lugar onde a rotina, acredite, era a morte. É com essa frase aí que o Stephen King joga a gente direto no coração sombrio da Grande Depressão. Sem rodeios, sem enrolação. De cara a gente já sabe onde está e qual é o instrumento mais terrível daquele lugar. A abertura é um verdadeiro soco no estômago, né? Já estabelece o tom para tudo, absolutamente tudo que vem pela frente. E aqui a gente tem o centro de tudo, a grande metáfora da história. Sabe, não era chamado de A Última Milha, que é o nome comum em outras prisões. Não, em Cold Mountain era a Milha Verde. Esse detalhe, que parece simples, a cor do chão, dá ao lugar uma identidade totalmente única e, ao mesmo tempo, bem assustadora. É o caminho final, com um nome que soa quase poético para um destino tão brutal. E lá no fim da Milha Verde, o que esperava era a Velha Faísca. É um apelido quase que carinhoso para a máquina da morte. É aquele tipo de humor sombrio, sabe? Que só surge quando as pessoas convivem o tempo todo com algo que as aterroriza. É como se fosse uma forma de tentar, sei lá, domar o que não se pode domar. A vida ali no bloco E era isso, pura monotonia, um ciclo sem fim de espera pela morte. Mas essa rotina estava prestes a ser completamente virada de cabeça para baixo. Tudo por causa da chegada de um prisioneiro como nenhum outro que já tinha pisado na Milha Verde. É que o John Coffey não era só grande. Ele era colossal. O narrador chega a descrever ele como um Sansão negro, de uma força física assim descomunal. Mas o ponto-chave mesmo que pega é o contraste, sabe? Toda essa força contida num rosto com uma expressão de alguém que está completamente perdido no mundo. É de arrepiar. E aí ele fala, quando o guarda pergunta o nome dele, John Coffey, ele responde exatamente isso. Uma explicação tão simples, quase infantil, que na hora já revela uma inocência que, olha, não combina nem um pouco com o crime pelo qual ele foi condenado. Essa é a primeira grande pista, o primeiro sinal de que tem alguma coisa muito, mas muito errada nessa história. Mas que crime foi esse? Bom, foi um ato tão horrível, tão brutal, que praticamente selou o destino do Coffey antes mesmo do julgamento começar. Vamos dar uma olhada em como tudo aconteceu. Olha, a sequência dos eventos é um verdadeiro pesadelo. Uma noite de verão, que era para ser tranquila, vira um filme de terror. A porta arrancada, o sangue por todo lado, o cachorro da família morto com uma força sobre-humana. Cada um desses detalhes só aumenta a sensação de pânico, de brutalidade. E o rastro de pedaços de roupa das meninas, ele leva o pessoal que está perseguindo a uma conclusão que parece inevitável. E é aqui que a gente chega na cena que condena o John Coffey. Ele é encontrado segurando os corpos das meninas coberto de sangue. É uma imagem que grita culpa, não tem como negar. Só que tem um detalhe que não se encaixa de jeito nenhum. Ele tá chorando. E não são lágrimas de remorso, não. É uma dor profunda, genuína. E aí fica a pergunta que move toda a história. Ele matou as meninas ou ele as encontrou e estava tentando ajudar? Esse mistério é o coração do romance. Mas agora vamos fazer uma pausa. Vamos sair um pouco do bloco E e entrar na mente de quem criou tudo isso. Porque a história de como A Espera de um Milagre nasceu, nossa, é tão cheia de reviravoltas quanto a própria ficção. O próprio Stephen King conta que sofre de insônia. E para passar aquelas noites longas, em claro, ele escreve histórias na própria mente. A Espera de um Milagre começou exatamente assim. Era uma história que ele contava para si mesmo, sabe? Para tentar se acalmar na escuridão. Que irônico, né? Uma história sobre o corredor da morte para ajudar o autor a pegar no sono. Essa comparação aqui é perfeita para a gente ver como uma ideia evolui. A primeira versão, a original, simplesmente não estava funcionando para o King. Um gigante mágico chamado Luke Coffey que some antes da execução? Era uma ideia legal, mas faltava coração, sabe?
Aí, um ano depois, a ideia voltou, mas completamente transformada. E se o gigante não fosse um mágico, mas um curandeiro? E se ele estivesse preso por um crime que, na verdade, ele tentou impedir? Pronto! Essa mudança foi o que deu à história a alma, o mito que ela precisava. A ideia era genial, poderosa, mas colocar no papel estava difícil. O King estava quase desistindo do projeto. A história poderia ter morrido ali mesmo, na gaveta, se não fosse por uma conversa assim super casual sobre um autor lá do século XIX. É uma sequência de eventos que parece coisa de filme. Um agente imobiliário menciona Charles Dickens, e isso puxa uma conversa sobre publicar romances em partes, em fascículos, como se fazia antigamente. Meses se passam e o agente literário do King, lembrando disso, manda um fax, sim, um fax, sugerindo a mesma ideia. Para King, foi a solução perfeita. Aceitar o contrato para publicar a história em 6 livrinhos, um por mês, significava que agora ele tinha que terminar. Não tinha mais como escapar. Imagina a pressão. Foi imensa. O próprio King descreve essa experiência como escrever como um tresloucado, só para conseguir manter o ritmo da publicação. Pensa só, todo mês um novo capítulo tinha que ficar pronto. O público e até o próprio King iam descobrindo o destino do John Coffey juntos, fascículo por fascículo. Não tinha como pular pro final para ver o que ia acontecer. Impossível. E no fim das contas, aquela história que começou só para combater a insônia e que foi escrita nessa pressão frenética, acabou se tornando algo muito maior. E a reflexão final do King sobre a própria criação, essa talvez a parte mais surpreendente de toda essa jornada. Que ironia, não? É incrível pensar nisso. Uma história que fala de pena de morte, de injustiça, de dor, de sofrimento, e o próprio autor classifica como uma bela história para ler antes de adormecer. Talvez seja porque, no meio de toda essa escuridão, a história conseguiu encontrar um milagre, uma fagulha de humanidade, de espanto. E essa é a grande questão que fica no ar. A espera de um milagre tem todos os elementos de uma história de horror, mas ela vai muito além disso, transcende o gênero. E talvez a resposta para isso esteja justamente na capacidade que a história tem de fazer a gente questionar o que vê, de encontrar alguma beleza no meio da tragédia e de acreditar no impossível, mesmo que seja no corredor da morte.